Escola Baiana de Comunicação. Única, diferenciada, 100% comunicação. Sejam bem-vindos ao Jornalismo Inteligente, o podcast que explora como a inteligência artificial está transformando o mundo do jornalismo. Esse é o nosso episódio de estreia e estamos lançando uma série especial para entender a fundo as mudanças e oportunidades que a IA traz para as redações, jornalistas e, claro, para o próprio público. E nesse primeiro episódio especial, o nosso convidado é o próprio ChatGPT, isso mesmo. Um dos modelos de IA mais avançados no campo de geração de linguagem natural. Vamos conversar sobre como a IA, como o ChatGPT, é usada no jornalismo e como ajuda em diferentes etapas da produção do conteúdo e o que isso significa para o futuro da nossa profissão. É isso mesmo, viu, Aurélio? Ao longo dessa série traremos outros especialistas, jornalistas e pesquisadores também. Mas hoje começaremos com a visão do outro lado, conversando diretamente com a inteligência artificial. Então prepare-se para um bate-papo revelador sobre as possibilidades, os desafios e o impacto dessa nova tecnologia no jornalismo. Inclusive, gostaram dessa abertura? Foi uma criação do próprio ChatGPT. Pois é, ele é babado mesmo. Até a nossa apresentação aí, quem fez foi o ChatGPT, né, não, Marcinha? A gente tem aprendido muita coisa e a gente queria dividir com vocês, né? Eu acho que a coisa mais legal que eu tenho para falar é que nós somos o coração do jornalismo. Então, que a IA não vai substituir a gente nunca. A gente está trabalhando com uma versão do ChatGPT ou a Mini e a gente fez algumas perguntas sobre o próprio campo do jornalismo e que a gente vai dividir com vocês e vai conversar aqui para ver onde que isso vai chegar. Exatamente. Podemos começar? Podemos. Então comece, Marcinha. A primeira pergunta que a gente fez foi o seguinte: como a inteligência artificial está evoluindo o campo do jornalismo? Vamos ver a resposta. Transformando o jornalismo de várias maneiras. Ela agiliza a análise de grandes volumes de dados, identificando padrões rapidinho. Além disso, automatiza a criação de conteúdos básicos, liberando os jornalistas para focar em matérias mais profundas. A IA também ajuda na personalização das notícias, adaptando o conteúdo ao interesse de cada leitor. E na verificação de fatos, ela combate as fake news, deixando o jornalismo mais confiável e eficiente. ChatGPT, a pergunta que não quer calar. Você acha que você vai substituir o jornalista? Oxy, eu acho que a IA não vai substituir o jornalista de verdade, não. A inteligência artificial pode ajudar em várias tarefas, como analisar dados e até escrever notícias básicas. Mas o coração do jornalismo é a criatividade, a investigação profunda e o toque humano que só nós, jornalistas, temos. Além disso, questões éticas e o senso crítico são fundamentais, e a IA ainda não consegue replicar isso. Então, a IA vai ser uma grande aliada, mas o jornalista continua sendo essencial para contar histórias com alma e perspectiva humana. Eu acho que antes de fazer a próxima pergunta, tem algo interessante aí, se a produção puder subir um pouquinho. Que assim, tem uma hora que ela fala aí, nós jornalistas. Então aí ela já tá se colocando nessa bancada, ela já é uma colega, ela é mais do que um IA. Ela já se tornou a nossa colega aí, né? Nós jornalistas temos, né, a criatividade, então a IA tá dizendo aí que ela tem essa criatividade e é capaz de fazer investigação profunda e dar o toque humano, vamos ver o paradoxo disso, né? O toque humano que a IA pode dar ao jornalismo, já que ela também é uma jornalista, né? É ousada, né? Ela é ousada. E eu achei já interessante aí que ela divide como se fossem duas coisas diferentes, né? A parte mais de análise, que ela já fala aí, de análise de dados e até escrever notícias básicas, mas ela separa como se tivesse aí uma parte do jornalismo que ela não pudesse acessar, né? Essa parte mais profunda de apuração, talvez de ouvir os personagens, né? De humanizar o conteúdo. Que ela aí já não seria capaz de acessar, né? Eu acho que é por aí. Mais uma aí. O que é notícia, Iá, pra você? Me conte. Aquilo que tem relevância para o povo.
sabe? É o que está acontecendo no mundo, na nossa comunidade, que impacta a vida das pessoas. Pode ser sobre política, economia, cultura, esportes, qualquer assunto que ajude a gente a entender melhor o que está rolando. A notícia tem que ser precisa, imparcial e bem apurada para que a gente possa confiar e tomar decisões conscientes. No fundo, é o jornalismo cumprindo seu papel de informar e conectar a sociedade. Agora nós queremos saber o que é perrengue para você. Eu acho que surgiu essa pergunta. Pra mim, perrengue é aquela fase difícil que todo mundo enfrenta, né? No jornalismo, pode ser ter prazos apertados, buscar informações complicadas ou lidar com imprevistos que surgem no meio da apuração. Fora do trabalho é quando a gente passa por desafios pessoais ou profissionais que testam nossa resistência e criatividade. Mas é enfrentando esses perrengues que a gente se fortalece, aprende e cresce. No fim das contas, são esses momentos que mostram nossa verdadeira garra e determinação. Essa pergunta, perrengue, fui eu que pedi pra fazer, tipo uma pegadinha. Porque, assim, é uma pergunta do nada, solta, mas que ela responde dentro do contexto do jornalismo. Ela entende que nós estamos conversando sobre aquele assunto. E, inclusive, perrengue, eu achando que é brasileiro, né? Essa é uma expressão brasileira. Será que é só nossa? Regional, né? Acho que... Não, eu acho que é deve ser uma nacional. variação. É nacional. Diastrática, diastópica, a gente estuda na facul. O importante foi que ela entendeu. O bom é que ela conseguiu, né? Ela entregou, regional, se é nacional, ela fez uma entrega. Foi. Mas é sempre dentro do contexto. Contexto. Aí ela vai falar agora, essa parte é importante, que aí a gente vê que ela vai falar sobre desinformação. Como você faz a verificação de dados e fatos, Iá? O jornalismo é fundamental para garantir que a informação que a gente traz é confiável, né? Primeiro, a gente pesquisa em fontes oficiais, como documentos públicos, relatórios e declarações de autoridades. Depois, busca testemunhos e entrevistas com pessoas envolvidas para confirmar os detalhes. Também usamos ferramentas digitais de checagem, como bancos de dados e plataformas de fact-checking para validar as informações. Além disso, é importante cruzar os dados com múltiplas fontes independentes para evitar erros e vieses. Assim, a gente consegue entregar uma notícia precisa e de qualidade para o nosso público, combatendo as fake news e fortalecendo a confiança na informação. E aí, o que vocês acharam? Eu achei engraçado que toda pergunta ela responde, começa com oxe. É regionalizado, né? Pois mas assim, o sotaque dela não é de baiano. Não é. Vamos combinar. Não é. Eu não sei de que lugar de São Paulo que é esse sotaque, mas eu sou paulista, mas não é provavelmente da mas capital. Ela não fala oxe. Ela fala, ela fala oxi. Volta aí, por favor. Você consegue soltar o áudio ela falando? Ela não fala oxe, ela fala oxi. É a nossa produtora que está com o áudio da IA. É fundamental para garantir que a informação que a gente traz é Tem alguns que ela responde. Tem alguns que começam realmente Veja ali do uma início. resposta aí alguns, assim, uma curtinha. Talvez seja a questão a primeira, da internet, talvez. de repente. Não, acho que ela não sabe falar mesmo. Esse negócio é Oxi, baiano. a inteligência artificial. Hoje virou Oxi. Pois é, hoje virou Então é Oxi. bom o ouvinte que está aqui com a gente entender por que tem esse Oxi no começo da história. É porque a gente entendendo que o sotaque dela não era baiano, a gente gostaria que ela falasse com alguma coisa parecida com o que a gente está acostumado a ouvir. E aí pedimos para ela, fale com o sotaque baiano. Ela resolveu botar esse Oxi na frente e continua falando com o sotaque paulista do mesmo jeito. E parece uma marca, né? Já mostrou aí, demonstrou uma limitação da IA. Mas e sobre as respostas, assim, dela? O que vocês estão achando? Vocês acham que nossa profissão caminha para isso mesmo, né? O que vocês acham? Eu acho que caminha para isso, porque ajuda a gente do ponto de vista braçal mesmo, né? Mas o cérebro é nosso. Então, assim, você vai ter acesso a um bom banco de dados, que talvez ela possa, depender da IA, ela ofereça. Mas você vai conseguir consolidar isso mais fácil. Você vai trazer o conteúdo, você vai ter mais tempo para produzir, né? Eu acho que ela é uma aliada se a gente souber gerir. É uma aliada, um apoio tanto. Se a gente souber gerir, se a gente que, souber checar também. Porque isso. O fato de que ela dá as informações pra Sim. gente não significa necessariamente que seja verdadeira aquela informação que a gente está recebendo. Então é muito importante que a gente, consultando a IA para qualquer matéria, qualquer trabalho nosso, a gente também
tenha o cuidado de checar se aquilo que ela está dizendo é aquilo, é verdadeiro ou não, e se também a gente faz parte dos nossos valores, daquilo que a gente concorda, que pode ser que ela esteja falando alguma coisa ali que não seja exatamente aquilo e também para simplificar, né, os textos. Eu concordo. O jornalismo a gente tem que escrever de forma simples, né, concisa e tudo mais, para a gente simplificar também, possa ser que ela coloque uma linguagem mais, né, rebuscada e tudo mais, e a gente sempre com a nossa supervisão, né, revisando os conteúdos. Total. Eu acho que a gente Começo ao fim. podia falar também de que forma a gente pode utilizar. Que aqui a gente está conversando com ela, né? A gente já sabe que ela tem esse papel, que ela pode ser entrevistada numa conversa, né? Um bate-papo. Ela pode trazer o conteúdo, né? Ela pode trazer o conteúdo, até nos pautar, né? A partir do que ela tá falando, a gente tá aqui conversando. Mas, assim, formas práticas, se vocês já utilizaram no dia a dia de vocês, como jornalistas, comunicadores, se já usaram, não, se pretendem usar de alguma forma. Eu confesso que antes de fazer esse curso que a gente está fazendo, nós somos alunos do curso, acho que é bom dizer também, sim, mas sim. somos alunos do curso Jornalismo do Futuro, não é isso? Que está sendo ministrado pela Faculdade Pioneiros ou cobaias? Pois Fica é. aí a dúvida. Primeira turma do curso, né, que está sendo ministrado pela Escola Baiana Escola de Baiana de Comunicação, aqui na Faculdade Lusófona da Bahia, com a CETRI, não é isso, Marcelo? Né? E antes desse curso, eu confesso que eu tinha um certo preconceito em relação ao ChatGPT. Eu também, Aurélio. Porque não por causa do ChatGPT em si, mas porque eu achava que ele tinha um uso limitado. Uso limitado a me dar alguns textos que eu não gosto ou que eu não curto escrever. Eu confesso também que eu tinha... E eu achava que a forma como eu usava não atendia aquela expectativa que eu tinha. Em relação eu confesso também que eu tinha uma certa resistência. Só que eu utilizei no meu TCC, que eu formei recentemente, no primeiro semestre. E aí eu vi que realmente auxilia bastante e ajuda a gente a escrever, a se parecer, né, a abrir mais a mente. E aí também, mas depois não usei mais. Mas agora, depois do curso, eu sei que eu posso usar, né, tudo. Eu vou fazer uma confissão aqui, que assim, eu já tentei fazer isso, colocar como se fosse, de fato, pedindo para fazer um texto, um lead de determinada matéria, determinado assunto. E eu senti aquilo que você falou no início, ficou horrível. Não tinha nada a ver com a minha escrita, não ficou natural, eu achei que não ficou nada legal, mas... eu, como jornalista que trabalho hoje em redação, a partir do curso também eu vi as formas. Como o ChatGPT pode servir como uma espécie de estagiário, né? Assim, entre muitas aspas, na questão de fazer um trabalho braçal. Então, só dar um exemplo aqui de algo que eu fiz recentemente já aqui no curso, que eu nunca teria pensado em fazer se não tivesse tido esse ensinamento, né, dos professores. Um exemplo foi receber um processo, uma decisão judicial ali, eu não entendo nada daquele juridiquês, de petição, de despacho, de pipipipapá. E aí eu coloquei no ChatGPT, era um texto de umas 24 páginas, e eu falei, me resuma aí para uma pessoa leiga o que significa isso e qual o efeito prático dessa decisão. Não deu 10 segundos, ele me disse em um parágrafo o que era aquilo, quais seriam os efeitos práticos depois. Mesma coisa com planilha de Excel, que eu também sou péssima mexendo, colocar uma planilha, pedir dados. Então, são formas realmente práticas. Sim. Que fica aí de dica para quem estiver nos ouvindo, de que funciona mesmo. Essa questão do lado humano e até a nossa forma de escrever. Eu acho que, por enquanto, tá salvaguardado, assim. Não sei até quando, mas para essa parte prática, eu confesso que é massa, assim. Eu acho que eu tenho as duas questões. Como Aurélio, eu tinha preconceito. E quando eu falo que eu acho que veio para ficar, eu penso desse ponto de vista prático. Ele pode me dar os dados que eu preciso. E que a gente, às vezes, tem muita dificuldade de apurar, né? Sozinho, sim, ali ao mesmo tempo, para fazer as coisas. Mas eu acho que a criação é nossa. Acho que e sim. Outra questão também é a gente estar atento, né? Até que, vamos dar uma olhada aqui numa pergunta que a gente fez que é importante. Essa base de dados está atualizada até quando? Uhum. Porque a gente pediu umas informações aqui, a gente fez uma pergunta sobre... Você consegue, Paty, achar sobre notícias? Eu acho que depende das informações. Foi essa mesma aqui, Foi essa aqui. Quais as notícias mais importantes do dia, o dia de hoje, né? Dia 7 de novembro de 2024, no Brasil. E aí, ele responde. Vamos ouvir. Entes do dia. Mas, infelizmente, não tenho acesso às informações em tempo real. Mas fica tranquilo que você pode conferir as principais novidades nos principais portais de notícias brasileiros, como G1,
Folha de São Paulo, o Globo e o UOL. Assim, você fica por dentro de tudo que está rolando no Brasil e no mundo para compartilhar com o pessoal do podcast. Se precisar de ajuda com mais alguma coisa, tô aqui para ajudar. Você consegue a próxima? A próxima é interessante. Existe alguma versão atualizada em tempo real? A gente perguntou para ela. Oxy, entendi sua necessidade de ter informações atualizadas em tempo real. No momento, eu não consigo acessar dados ao vivo ou fornecer notícias em tempo real, já que meu conhecimento está atualizado até outubro de 2023. Mas tem umas alternativas bacanas para você. 1. Ferramentas de APIs de notícias. Existem serviços como News API ou Google News API que permitem integrar as últimas notícias diretamente no seu sistema. 2. Plataformas de monitoramento. Ferramentas como Feedly ou InnoReader ajudam a acompanhar as atualizações dos principais portais de notícias em tempo real. 3. Redes sociais. Muitas vezes, as redes sociais como Twitter e LinkedIn são ótimas fontes para notícias de última hora. 4. Plugins e extensões. Se você estiver usando alguma plataforma específica para o podcast, pode haver plugins que puxam notícias atualizadas automaticamente. Essas opções podem ajudar a manter seu podcast sempre com as informações mais fresquinhas. Se precisar de mais dicas ou tiver outra dúvida, tô aqui para ajudar. Achei interessante, queria fazer um comentário sobre isso, porque era uma coisa que eu ia até falar na outra pergunta e que ela me respondeu agora. O que é mais importante na nossa consulta à inteligência artificial é a gente saber pedir. Que eu acho que isso que faz toda a diferença do bom trabalho que pode ser feito aqui, disso aqui virar uma boa ferramenta de pesquisa ou não, né? Então você vê que a gente fez uma pergunta para ela disse que não tinha as respostas das manchetes do dia. Depois a gente insistiu na pergunta, o que ela já trouxe, algumas ferramentas Outros que a gente caminhos. pode... Ela não tem, mas ela pelo menos se esforçou em dizer, olha, se você vai por aqui, ferramentas de APIs de notícia, plataformas de monitoramento, enfim, ela já deu um caminho. E se você insiste, pode ser que você consiga chegar. No caso aí não, porque tá claro, né? 23 de outubro, é isso? A data, não é isso? Outubro de 2023. Outubro de 2023, Há um ano, né? Quer dizer, então... Um ano quase. Então ela está um ano aí defasada Atrasada, em relação ao noticiário, digamos assim. Isso, É. na atualidade. E Ela não é. Se a gente perguntasse aqui, por exemplo, como o Marcinha chegou a sugerir, né, sobre as eleições americanas, o resultado das eleições americanas, ele já não saberia, ela, Vamos né, não perguntar? saberia A gente dizer. consegue perguntar agora? Mas com 4.0, a nova que está sendo testada, ela está atual, o que o professor falou. Não está? Mas essa é o ChatGPT ou One Mini. É. Não Ah, Essa vale não. dizer que não é de graça, viu? Não Essa é de versão graça, é paga, é um essa aplicativo versão é paga. É paga, viu, pessoal? Essa $20 versão não é- o mês, aí vai depender da cotação do dólar, mas deve dar o quê? Uns R$100, mais ou menos? É, né? Não, A 5 produtora informou que ficou na faixa de R$112. Ó, Olha lá a resposta. dá um play aí pra gente ouvir. Ah, tá atrasado. Olha o que ele responde. É. Dá um play aí pra ela falar. E o Oxi segue, né? Oxy. É Oxy. Em 2024 está chegando a eleição presidencial. Tá atrasada. Que sempre movimenta o mundo todo. Até outubro de 2023, já tem vários candidatos se destacando tanto no Partido Democrata quanto no Republicano. Cada um trazendo suas propostas para enfrentar temas como economia, saúde, meio ambiente e política externa. As primárias estão acontecendo, definindo quem vão representar cada partido na disputa final. Além disso, questões como direitos civis, segurança nacional e tecnologia estão no centro das discussões. As eleições no ZEPLA têm um impacto global, influenciando desde mercados financeiros até alianças internacionais. É um momento de muita participação e debate, com milhões de americanos exercendo seu direito de voto para escolher a liderança do país. Vamos acompanhar de perto esse processo e ver como vai se desenrolar essa grande disputa. É quase como uma máquina do tempo, né? Você volta ali, de fato, até outubro de Até onde 2023. você tá. E eu acho que dizer que a gente estava até melhor, né? Em outubro de Enquanto a 2023. gente está conversando aqui, a nossa produtora Patrícia está tentando perguntar para o ChatGPT se ele sabe quem é o novo presidente dos Estados Unidos. Nós já sabemos que é
O É Donald Trump, mas parece que ela não tem essa informação. Mas olha como é interessante que ela como vai nossa formulando outras aliada respostas. e aliada no jornalismo também, ela indica aí veículos, de fato, grandes veículos, portais tem brasileiros e credibilidade. internacionais e que tem muita credibilidade. O G1, a Folha, o Globo, ou portais internacionais. BBC, CNN, o Times. E sempre se mostrando muito solícita, né? Vale dizer a gente ali no final. Qualquer coisa, se precisar de alguma coisa que eu saiba Mas tem responder. aquela palavra que penso. você falou que ela usa, como é que é? O Embromation. Embromation. Muito embromation também. Mas, ó, aqui vale a gente dizer que lá no início a gente pediu pra ela dar uma reduzida, né? Pra ela dar aquela segurada, que senão ela vai respondendo páginas e páginas. Se a gente não der uma cortada nela... Aí, ó, a primeira pergunta que a gente fez, como foi muito grande, a gente pediu pra ela dar uma reduzida. O que mais vocês querem saber dela? A gente tinha mais O perguntas. que eu não acho que tinha? tem uma coisa interessante é que, na realidade, a gente pode, até falando dessa questão da atualização das informações jornalísticas, né? Porque ela indica os veículos, as mídias, mas pode ser que no futuro até uma mídia dessa, um Globo, uma Folha, tenha interesse em fazer uma parceria para essa troca de informações dos bancos de dados. Ou para, né, você aí vai pagar uma versão. Assim, eu fico... Não é uma analogia exatamente, mas quando a gente começou a fazer a migração dos jornais, do impresso para o digital, né, a gente tem acesso aos digitais até determinado. Se você não for assinante, você não avança, né? Eu penso que ela pode funcionar, ia ser uma ferramenta assim pra gente. Agora, entendeu? É bom lembrar que no caso de atualidade, os buscadores já estão funcionando com IA. Se você hoje usar o Sim, é Google, verdade. ele já está usando a Ele inteligência indica artificial, aí, inclusive, né? E ele antigamente que só mostrava link, quando você clicava, quem é o presidente dos Estados Unidos? Ele botava lá um monte de link. Agora ele dá um texto e depois vem os links. Então, quer dizer, já tem informação que é dele e depois é que vem os links para você, se você quiser aprofundar na consulta. Sobre aquela pergunta da Folha de São Paulo que a gente fez, qual foi a manchete da Folha de São Paulo? Ali foi um link que eles colocaram da Folha de São Paulo? Foi o link da Foi, ele Folha pra colocou o link você, pra você ir tipo, pra checar Folha. lá e ver você. Eu Tipo, não posso fazer tudo. Eu não posso lhe oferecer um conteúdo que Ali é um link mesmo, você clica, vai não lá é pra Folha. meu. Bacana. Isso é interessante, porque quando surge isso do próprio Google ali, né, já ter aquela IA, ela... há uma discussão, Aurélia, sobre a inteligência artificial roubando nossos page views, né? A gente fala muito sobre isso nas redações. Porque antigamente tinha um link, a gente era obrigado a ir lá clicar. Agora, se a gente pergunta, já aparece ali, você não precisa nem clicar mais em nada. Então, há essa discussão, a não ser óbvio que você queira se aprofundar no assunto. Mas assim, você sabe né? que eu não clico, assim, mesmo clicando no link, eu ainda vou na fonte, assim, naquela mídia que pra mim tem credibilidade. Ainda Você bem, entendeu? né? Ainda bem. Acho que é um ato Eu acho que de tipicamente jornalístico, Exato, né? é uma Porque ele veio e checagem. me deu. É uma checagem. Ótimo, aí me deu, sei lá, e tem umas coisas legais. É um texto sobre, não sei, uma coisa que eu tava pesquisando que era candomblé de caboclo. Aí me deu uma tese da USP. Opa, beleza, banco de dados, né? Confiável, da UF, a matéria, aí aparece lá o texto. Aí depois, aí tinha, enfim, jornais locais. E aí eu fui e olhei, porque eu falei, eu confio na apuração. Eu confio no banco de dados. Sim. Né? Eu acho que vai ajudar a gente a filtrar. Agora, é como você disse, é o olhar de cada um. Exato. Né? E às vezes a página tá lá, porque tem gente que pega qualquer coisa e consome. A gente Isso, tem que ter em conta também que hoje as pessoas estão se informando por redes sociais. Elas não estão nem entrando em link de site de jornal, de nada. Então, a gente está num universo que é muito restrito aqui à nossa categoria, que interessa muito a gente, mas... E olha, eu acho que, não é querendo cortar a nossa vibe aqui, mas a gente precisa se encaminhando pro final. Vamos pedir para ela deixar uma mensagenzinha. Bora. A IA, o que vocês gostariam de pedir aí? Que ela deixasse uma mensagem para nós jornalistas, né? Que ela... Que será? Dá pra rolar Será ainda, que Paty? Uma Quero mensagem? deixar um recado especial para vocês que estão aí na linha já de tá frente, levando informação com coragem e dedicação. Sabemos que o caminho nem Fofa. sempre é fácil, mas a missão de informar a sociedade com verdade e ética é essencial para a construção de um mundo mais justo e consciente. Continuem com essa garra, criatividade e paixão pelo que fazem. Vocês são a voz que ecoa nas comunidades, trazendo clareza e luz em meio às incertezas.
que a inspiração baiana, cheia de alegria e resistência, acompanhe cada reportagem e cada história contada. Abraço forte e muito sucesso na jornada de vocês. Eu acho Axé, que ela só merece faltou uma o salva axé. de palmas. Ela merece. Mas eu achei que no final ela deveria dizer assim, não fiquem com medo, não vou tomar o trabalho de vocês. A profissão de vocês. Ela foi uma querida, né? Ela foi Milongueira, ótima. né? Milongueira. Não, mas... Information. Mas admita. Agora, será? Eu fico pensando que se a gente pedisse pra ela deixar uma mensagem pra uma outra categoria, ela falaria que... Acho melhor a gente deixar isso pro Próximo episódio. episódio. Se precisar de mais alguma coisa no futuro, tô por aqui. Sucesso no podcast e até a próxima. A gente que agradece. Eu ia E a perguntar. sua atenção. Foi Obrigada. muito bom te entrevistar. Voltaremos em breve. É isso aí então, pessoal. Agradecer quem ficou até o final, aguentando aí a gente, nossos papos e e espero que vocês consigam utilizar aí também no futuro. E vou falar igual ela aqui. Sucesso no podcast e até a próxima. Yeah. 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 Escola Baiana de Comunicação. Única, diferenciada, 100% comunicação.